E ao meu lado está o Samuel Lima, ele que é um dos palestrantes da segunda edição da Se Comunica, a Semana Acadêmica de Comunicação da Unisociesc, ele que é jornalista graduado pela UFSC, coordenador, pesquisador e professor. Samuel, muito obrigado pela tua presença, seja bem-vindo. Prazer é meu, Vitor. Samuel, na tua visão, o que é a comunicação? Comunicação é relacionamento humano por excelência. Comunicação, nesses tempos, né, de mídias digitais, de internet, de redes sociais e tal, é algo que os meus colegas da comunicação organizacional definem como um insumo, uma matéria-prima estratégica. Pensemos assim como um insumo estratégico, como água, como energia, não é, como ar que a gente respira, para construir, se possível, manter e perenizar relacionamentos entre organizações públicas e privadas e seus diferentes públicos, ou seja, a comunicação se coloca como algo transversal ao conhecimento humano. A comunicação é um campo que aglutina aí o cinema, a publicidade, propaganda, o design, o jornalismo, a indústria do entretenimento de maneira geral, ou seja, tudo isso é conhecimento social relevante e importante para os relacionamentos humanos. Muito obrigado, Samuel. E uma das questões que foi mais abordada durante essa semana acadêmica foi a questão das fake news. Diante de um contexto, né, onde se espalha diversas informações falsas, né, na tua visão, quais que são as principais habilidades que um comunicador precisa desenvolver nesse momento para conseguir trazer uma informação assertiva, conseguir realmente trazer uma comunicação assertiva para as pessoas que vão estar lendo a sua notícia? A primeira questão que me parece fundamental é ter honestidade intelectual naquilo que faz. A segunda, seguir estritamente o que o Código de Ética da profissão recomenda. Os diferentes códigos de ética das áreas, né, de competências e profissões da comunicação, do jornalismo, da publicidade e tal, tem claros indicadores do que se deve e do que não se deve fazer. Por exemplo, no jornalismo, a gente fala estritamente em sala de aula: apurem, apurem e apurem a informação. Trabalhem a informação, ouçam de maneira mais ampla possível as pessoas e diferentes pontos de vista sobre aquele fenômeno. Aconteceu um acidente, tem 5, 10, 15 pessoas envolvidas, aconteceu um fenômeno social qualquer, por exemplo, falar de desigualdade e violência, você vai sempre ter disponível, basta querer e basta procurar, diferentes meios de ver, modos de ver aquele mesmo fenômeno. Então, é não ficar na fonte oficial, é sair desse círculo vicioso da fonte oficial, seja o governo, seja a polícia, seja o que for, e procurar ter uma prática democrática, plural, diversa, né, respeitando as diferentes fontes presentes na sociedade. Por outro lado, fake news, como a gente tem tratado muito mais como informação fraudulenta, cuja finalidade acaba sendo corromper a opinião individual e coletiva, levar as pessoas ao engano. Portanto, é um negócio muito sério. As pessoas têm que ver qual é a fonte, têm que procurar de onde saiu essa informação, têm que checar a origem da informação, quem está divulgando, se a imagem, tem modo de checar a imagem pelos buscadores, por exemplo, Google, né? O Bing, você tem condição de checar essa imagem. Enfim, todo um cuidado que você tem que ter para não compartilhar as coisas só pelo título ou só pela imagem, né? Então, há uma atitude mínima de desconfiar, de ter um ceticismo, enfim, já é algo importante para evitar fake news. Entendi, Samuel. E existem muitas pessoas que ainda olham o jornalismo como aquela profissão que só cobre tragédia ou realmente trata as notícias de uma forma muito sensacionalista. Mas realmente o jornalismo é voltado a isso? Realmente ele é voltado a somente cobrir tragédias? Ele é voltado a essa questão do sensacionalismo ou ele tem mais coisas? Realmente ele busca trazer algo mais completo para o seu leitor, para o seu ouvinte ou telespectador? Eu diria que o sensacionalismo, Vitor, é o pior tipo de jornalismo que uma empresa pode oferecer à sociedade. Existem vários exemplos, né, de programas, por exemplo, policialesco, que trabalham só explorando a tragédia humana, o sentimento das pessoas, não informam, não educam, não elevam a consciência crítica cidadã de ninguém, ou seja, mantém tudo como está e explora sempre o lado, como eu falo, o lado vazio do copo. Se é uma abordagem policial em uma determinada comunidade, no Morro do Rio de Janeiro, numa comunidade empobrecida em Joinville, você vai priorizar sempre mostrar a tragédia, nunca aquilo que
que a comunidade faz, porque a maioria das pessoas que vivem e moram ali são pessoas honestas, são trabalhadores, trabalhadoras em geral, pessoas que ganham sua vida honestamente, mas que só aparecem na hora da roubada. Mesma questão a gente vê em relação ao SUS, por exemplo. A cobertura do SUS é sempre no sentido de desconstruir. O SUS é fila, o SUS é crise, o SUS é morte, mas o SUS atende milhares de pessoas, salva milhares de vidas todos os dias. Quem tem, por exemplo, problema oncológico, soro positivo, o SAMU, vacinas, transplantes, por exemplo, tudo isso é SUS. O SUS tem problema? Tem. A gente está defendendo uma cobertura, né, que esconda os problemas? Não. Mas vamos tentar equilibrar o jogo. Tem uma metade do copo que está vazia e outra metade que está cheia. O SUS atende 150 milhões de pessoas. Né? Então, minha filha, por exemplo, que teve leucemia, foi salva pelo SUS. Como ela, milhares de pessoas são salvas todos os dias. Por que não é notícia? Por que não é uma pauta que pode ser veiculada no Jornal Nacional? O trabalho de socorrista, o trabalho de enfermeiras, de médicos, de plantonistas, de intensivistas que estão dedicando sua vida a salvar pessoas. Isso não aparece. Né? Então, tem uma lógica de desconstrução que às vezes se sobrepõe ao interesse público. Bacana, Samuel. E agora, para a gente encerrar, o que fala mais, a imagem ou a palavra? Eu tenho feito esse repto, né, esse desafio em sala de aula, né? Porque, a sabedoria popular diz que uma imagem vale por 1000 palavras. Eu tenho invertido a lógica. E uma palavra pode valer por 1000 imagens? Então depende muito, são linguagens diferentes, depende muito de contexto, depende muito de uma abordagem, depende muito daquilo que você vai configurar. Um morador de rua, um vendedor ambulante foi atropelado por um trem na estação de Madureira do Rio, há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Adílio dos Santos, se não me engano, era o nome dele. Quem é o Adílio? Né? O meu amigo Vitor Hugo Brandalize sai da redação do Estadão em São Paulo para recontar a história desse cara. Né? Então, o jornalismo carrega na palavra, a palavra do jornalismo escrito, publicado num diário como o Estadão de São Paulo. Mas o artista plástico que fez o grafite a partir da história do Adílio fez uma linguagem tipicamente visual. Nós estamos num tempo de linguagem visual, né? O rapper que compôs, né, uma canção a partir daí, escreveu sobre uma outra chave, que não foi nem a palavra, nem foi a imagem, né? Foi a linguagem musical. Mas o documentarista pegou a palavra e a imagem para juntar em torno dessa linguagem, dessa mídia, um outro tipo de mensagem sobre a mesma história. Todas elas preocupadas em resgatar para a vida alguém que foi morto por um trilho de trem e teve seu corpo exposto durante horas, né, numa situação em que os outros trens ficaram passando por cima. Eu estou falando de uma história real. Né? Então, de fato, palavra e imagem tem uma importância vital para a comunicação como relacionamento humano. Entendi, Samuel. Muito obrigado pelas informações e esse foi o nosso papo, pessoal.